As 10 palavras, ou os 10 mandamentos, como é conhecido no Decálogo, dá-se o nome Decálogo, ou seja, as 10 palavras, 10 mandamentos. Nós temos um dos mandamentos que devemos atentar com muita precisão, que diz: não adulterarás. Vamos ler juntos? Não adulterarás. Mais uma vez. Não adulterarás. Vamos falar hoje um pouco sobre o adultério. Essa última lição que estamos nesse trimestre estudando está nos ensinando o Brasil inteiro e fora do Brasil, as igrejas evangélicas Assembleia de Deus, nas suas reuniões presencial da escola bíblica dominical e através das redes sociais, da mídia, do Instagram, Facebook, do YouTube, o Brasil e o mundo está estudando nesse trimestre sobre a sutileza de Satanás e o ataque à Igreja de Cristo. E eu louvo a Deus pelos crentes que têm sede para aprender e frequentam a escola bíblica, que é a nutrição da igreja. E como diz a Bíblia, examinai as Escrituras, disse Jesus. Também diz a Bíblia, crescei no conhecimento e na graça. O crente não pode crescer só na graça, ele precisa crescer no conhecimento. Porque o Senhor Jesus chegou a dizer que o ser humano, ele é liberto do cárcere pelo conhecimento de sua santa palavra. E entre a sutileza de Satanás e o ataque à igreja, a fonte, ou digamos, o alvo principal de Satanás é a família. Porque destruindo a família, o diabo destrói a sociedade, o diabo destrói a igreja. Se bem que a igreja, não a igreja instituição, mas a igreja corpo de Cristo, esta não será destruída. Porque Jesus profetizou dizendo: as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja que os homens fundaram e criaram pode até ser destruída, mas a de Cristo não. Essa está guardada debaixo do sangue de Jesus. Mas nós não podemos espiritualizar todas as coisas, porque a Bíblia diz que quando o homem ele quer ser justo demais, ele chega a arruinar-se a si mesmo. E também quando a pessoa quer ser ímpio demais, este é que se arruína por completo. Deus nos dá um mandamento dizendo: não adulterarás. E quando a Bíblia fala, e Deus diz no céu, Moisés escreve para o meu povo, para que eles não cometam adultério. Por que Deus mandou e deu-nos este mandamento? Foi só para proibir a relação sexual de solteiros ou solteiros com casados?
Porque sabemos que a relação sexual cometida por solteiro com casado ou casada, o solteiro comete fornicação e é pecado de morte. Estudamos isso hoje na escola dominical. E o adultério também é um pecado sexual, que também é um pecado de morte. E os que morrerem nessa prática não herdarão o reino dos céus, mas serão lançados nas chamas do inferno. O diabo é tão maligno que ele criou o purgatório como lugar de escape, mas não existe purgatório. Não existe nem como doutrina, nem como tradição, e nem existe também como mandamento. Jesus nunca falou sobre purgatório, os apóstolos nunca falaram sobre purgatório, os pais da igreja nunca falaram sobre purgatório, a Bíblia em parte nenhuma falou sobre purgatório. Quem criou a doutrina do purgatório foi um bispo da Ásia Menor, que se tornou depois um papa da igreja majoritária. Então é lago de fogo mesmo. Mas por que Deus disse não adulterarás? Em primeiro lugar, para proteger o casamento. A única desgraça que destrói o casamento é a prática do adultério. O adultério, nos tempos bíblicos, era tratado com a penalidade de morte. A mulher casada, né, Samuel, Jeremias? A mulher casada que mantesse relação sexual com um jovem ou com outro homem casado, o jovem, o solteiro, cometeria a fornicação. O casado, a casada, o adultério, e ambos eram levados para fora do arraial e eram apedrejados até a morte. O homem e a mulher eram apedrejados até a morte. Também, quando não eram apedrejados, eram torturados até a morte. Quando não torturados, eram estrangulados até a morte. Tal era a severidade do tratamento do adultério. Sabemos que no Brasil já foi lei, tratado como crime hediondo a prática do adultério. E apesar que fecharam este código de lei para o adultério se tornou coisa comum. É muito comum na sociedade a mulher, o homem trocar de mulher, trocar de marido, como se fosse algo normal e comum. Nunca foi, nunca será. Daí porque eu assevero doutrinariamente que aqueles que se desviaram do Evangelho, se separaram, adulteraram, ou estão em adultério, ou estão vivendo amigados, não têm entrada no reino dos céus. A menos que se arrependam e abandonem a prática do pecado. É diferente daqueles que vieram para a igreja, aceitaram a Jesus e vieram juntos, porque não conhecia as leis de Deus. Mas quando estão na igreja, essas pessoas são tratadas e conscientizadas que precisam regularizar sua vida conjugal. Daí porque eu quero dizer para esta igreja, como doutrina, não se acostume se você vive amigado ou amigada. Pastor, já aceitei Jesus, está com 15, 20 anos, mas ele não quer casar, ela não quer casar. Entre um propósito de oração, com jejum, com lágrima, que Deus quebra este laço, liberta você, liberta o seu cônjuge,
e lhe dá a sua libertação, fazendo com que tal pessoa, seja crente ou não, tome a decisão e se case com você, seja ele homem ou mulher. Nós precisamos acordar para isto. Mas tratando-se de adultério, que é o ato de trair o cônjuge, mulher ou o marido, trair um ao outro, por que Deus veemente diz, não cometerás adultério? Primeiro, para proteger, como já falei, o casamento. O único mal que quebra a lei do casamento, a aliança do casamento, é o adultério. E o diabo trabalha para que as pessoas se conformem com esta geração e com este costume de viver em adultério. Eu me lembro que uma ocasião, alguém postou uma foto de alguém, e esses alguém eram separados, e esses alguém estavam juntos, e alguém postou dizendo, Deus abençoe este casal. E eu veemente disse, Deus jamais abençoará. Nós não podemos acreditar na bênção de Deus em quem vive em adultério. Não, mas Beltrano e fulano vive em adultério e prosperou. Essa prosperidade veio do diabo, não veio de Deus. Porque o intuito do diabo é que a pessoa se conforme com o pecado e viva no pecado até a morte. Mas o Espírito Santo, nesta noite, ele quer nos conscientizar que nós, o povo de Deus, não devemos viver no adultério e nem adulterar. Porque o adultério é um perigo. Perigo de quê? Perigo de morte. E eu anotei aqui, meditando nisso, porque em Levítico capítulo 20, versículo 10, eu quero que você leia como era tratado diante de Deus, Levítico capítulo 20 e o versículo de número 10. E quem puder achar e me ajudar, eu ficaria agradecido. Ficarei agradecido. Como é que diz? Levítico 20, versículo 10. Também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Quem é que disse isso? O próprio Deus. Serão mortos. Pastor, fulano de tal vive em adultério e não morreu. Pense como ela está gorda, bonita, sadia. Veja como ele está robustoso. Hoje, amados, é lógico que nós não poderíamos pegar alguém que adulterou, e hoje estou pregando para crente, não é para o mundo, que adulterou, e matá-los apedrejados fora da igreja. Hoje as coisas mudaram. As leis estabelecidas mudaram. Porque, caso contrário, a igreja teria que abrir uma agência funerária para vender muito caixão. Porque no Brasil, o que mais tem acontecido é o adultério. Eu falava hoje pela manhã que pode acontecer a infelicidade de um casamento ser quebrado, destruído. O pecador se arrepender, a pecadora se arrepender, Deus restaurá-los e dar-lhes uma outra oportunidade. Mas, irmãos, terceiro casamento, quarto casamento. Só que o adultério é pior do que o espírito da morte. Porque muitas das vezes os que cometem tais pecados não morrem imediatamente. Mas se forem cristãos, os seus nomes são apagados do livro da vida. Quando há uma queda de adultério, o pecado de adultério, não vou tratar hoje de fornicação, só de adultério, o Senhor Deus diz, eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim.
viver pessoas em adultério, dando a paz do Senhor, tomando a Santa Ceia na igreja mundial, e até ser dizimista na igreja do Edir Macedo, ou até fazendo campanha nas igrejas pentecostais, isso não funciona no reino dos céus. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então nós aprendemos uma coisa muito interessante, e que eu quero ressaltar o porquê que Deus se preocupou em deixar esse mandamento. Porque eu coloquei aqui hoje, o Brasil não tem uma lei rígida contra o ato, mas cedo ou tarde todos pagam por este pecado. Os que cometem o adultério, mais cedo ou mais tarde, a fatura do cartão vem e a pessoa tem que pagar. Quando há a prática do adultério, o adúltero e a adúltera podem sorrir nos primeiros instantes, mas mais cedo ou mais tarde derramarão lágrimas de amargura, tristeza e o peso deste pecado contra Deus. Davi, quando adulterou com Betseba, ele escreve no Salmo 51, quando ele ouviu a repreensão do Senhor através do profeta. Ele disse: Senhor, eu pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de modo que tu serás justo no teu julgar, é puro no teu condenar. Eu poderia te oferecer sacrifício de animais e gordura pelo meu pecado, mas isso não iria aplacar a tua ira contra mim, porque o que aplacaria a tua ira é um coração quebrantado e contrito. Tu não desprezarás, ó Deus. Senhor, dá-me um coração novo e um espírito reto. E aqui eu digo que nós devemos todos os dias pedir um coração puro e um coração reto diante de Deus. Porque se nós orarmos a Deus e pedirmos um coração reto, Ele vai nos dar um coração novo. Tira de nós um coração de pedra e nos dá um coração de carne, apto para receber a sua palavra e as suas leis. E eu costumo dizer que eu não aconselho, e ninguém na igreja, seja pastor, padre, bispo, apóstolo, profeta, profetisa, ninguém está autorizado a aconselhar um casal se separar. Ninguém está aconselhado. Ninguém tem esse direito. Não, mas o casal está se mordendo, estão se acabando. Entremos com oração, com aconselhamento. Ajudemos a trabalhar, mas nunca dar conselho para uma separação, como se isso fosse resolver o problema. O que iria causar é um abismo. E a Bíblia diz que o pecado é como um abismo que chama outro abismo. Por que Deus nos deu esse mandamento? Para que nós não venhamos depois receber a fatura ainda nessa vida. Tem pecados dessa natureza que às vezes não é tratado pela igreja, porque às vezes está oculto. A igreja não sabe, o pastor não sabe, a comunidade não sabe. Tudo é feito entre as cortinas de terra, debaixo de sete chaves, em lugares distantes de mim. Mas os olhos de Deus é como chama de fogo. E Jeremias capítulo 23, versículo 24, diz que ninguém escapa dos olhos de Deus. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz que Jesus Cristo é o fiel testemunho. Por isso, aquilo que a pessoa semear, a pessoa também vai colher. E aqui vai uma lista da colheita que alguém que cometeu adultério pode estar colhendo. E eu coloquei aqui. Primeiro,
A separação. O adultério traz a separação. O diabo, ele ajuda a pessoa a pecar. Ele dá ideia como a pessoa peca. O diabo, ele abre brecha. Ele dá condição para que a pessoa peque. Só que ele, pelo problema com ele, ele ensina a pessoa a pecar, mas ele não ensina a pessoa a engolir o pecado, porque ele mesmo descobre. Mais cedo ou mais tarde, vem a conta quem caiu nesse momento do adultério. E o adultério, ele traz a separação. Dificilmente, homem ou mulher que trai o seu cônjuge terá o seu casamento dificilmente restaurado. 90% dos casos de adultério, a separação é fatal. A partir desta separação, a vida do homem, e principalmente a vida do culpado ou da culpada, nunca mais será a mesma. Debaixo do céu, sobre essa terra, a pessoa não consegue mais sustentabilidade neste mundo. Uma das coisas que acontece quando há o ato de adultério, que traz a separação do casal, também a pessoa perde o bem mais precioso abaixo de Deus, os filhos. E neste particular, sempre os filhos sofrem. Sofrem a separação dos pais. O adultério faz com que os filhos venham se tornar mais cedo ou mais tarde drogados, bêbadas, lésbicas, homossexuais, por causa da separação. O pecado de adultério provoca e afeta o filho, a vida dos filhos. Afeta a felicidade dos filhos. Muitos filhos podem ser felizes por resto da vida, por conta do adultério dos pais. A primeira coisa que acontece quando há essa separação, nunca mais na vida haverá uma ruptura. Nunca mais. De 100, 98% das vezes, nunca mais haverá uma família reunida nos anos, nos períodos comemorativos nacionais, como o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, Ano Novo. Nunca mais. Nunca mais. E isso proporciona a infelicidade e, às vezes, uma profunda depressão que vai afetar toda a família. Pois o pecado é um abismo que chama o outro abismo. Destrói a vida dos filhos, principalmente o futuro dos filhos. O adultério faz com que a pessoa perca o seu lar. Por mais pobre que seja a casa de alguém, ainda que seja feito paredes de barro, de taipo, amarrado com ibiras, casinha de palha, mas não tem coisa mais preciosa para nós do que a nossa casa. Agradeça a Deus por nossa casa. Agradeça a Deus pelo seu marido. Agradeça a Deus pela sua esposa. Agradeça a Deus pelos seus pais. Porque enquanto você tem uma casa que no interior chamam de chupana, aquela casinha de palha, as portas feitas até de palha e coqueiros. Mas o lar é o paraíso. A nossa casa é um exemplo do paraíso, aonde a mulher viveu. Louve a Deus pela sua casa. Não reclame pela casa que você tem. Porque muitos estão morando debaixo da ponte. Muitos estão enrolados com papelão do período de chuva. E você tem uma rede, não pode estar arrebentada no meio, mas você dorme bem com o seu marido,
com seus filhos, você tem o seu alimento. Talvez você não coma tudo que você quer. Porque a Bíblia diz assim, Deus falando, o que me der ouvido, comerá o melhor da terra. Às vezes a pessoa come, mas come o melhor, porque não dá ouvidos a Deus. Mas se nós dermos ouvido a Deus, nós comeremos o melhor da terra. Porque quem sustenta é o Senhor. Dê ouvido ao Senhor. Dê ouvido à palavra de Deus. Se firme na presença do Senhor. Seja forte, resista às tentações. E Deus continuará lhe dando o melhor da terra para você. A Bíblia diz que é a vontade de Deus fartar o seu povo. A Bíblia diz que no tempo da peste e no tempo da calamidade, os servos do Senhor serão alimentados pelo Senhor e bem alimentados. Então glorifique a Deus. A perda do lar. Salmista Salomão escreve que uma pessoa fora do seu lar é como um passarinho, presbítero, voando no tempo de chuva, de tempestade. Ele nos leva a refletir, a raciocinar. Imagine você, um passarinho debaixo de uma tempestade, sem ter um ninho para pousar. Assim é a vida de quem perde o seu lar, de quem perde a sua casa. Outra coisa que acontece quando o pé proporciona doença sexualmente transmissível. Há um hino que diz que o pecado não dói. E o pecado não dói mesmo. Não dói tão verdade que a gente peca à vontade. E quando Deus vai falar através de alguém, ó irmão, não me julgue, quem é você para me julgar? Quem tiver a primeira, pode ter a primeira pena. Quer dizer, me deixe pecar à vontade. Este é o álibi de quem não tem argumento para responder o que é questionado. Tipo, por que você fez? Então, doenças sexualmente transmissíveis. Quantos pais de família que se separaram, adulteraram, caíram na infelicidade de encontrar alguém, homem ou mulher, tiveram uma relação sexual, foi prazeroso para eles, mas depois vem a fatura. O médico vai dizer assim, olha, deu positivo, você precisa tomar conta. Irmãos, eu já acompanhei tantos casos, e casos de crentes que foram vitimados pela a prática do adultério ou da prostituição e receberam como recompensa do seu pecado a doença da AIDS, que ainda não tem cura e que nos hospitais, feridos de tanto tomar coquetéis, vão morrendo aos poucos, ficando só a caveira, os dentes por fora da boca, porque o diabo veio foi para matar, roubar e destruir. Esta é a especialidade dele, destruir. E quando uma pessoa comete este ato de adultério e a pessoa é infectada com uma doença contagiosa que não tem cura, não sofre somente a pessoa, toda a família vai perder tudo que tem durante anos com trabalho forçado para tentar dar vida a quem vai ter que morrer em breves tempos. O pecado é tão desgraçado, tão miserável, que a pessoa infectada com essa doença, para se vingar de si mesmo, transmite doença para outras pessoas. Eu não vou citar nome, mas como pastor e missionário, a gente consegue informações precisas de cada povoado. E vocês nem imaginam o quanto nós conseguimos informações precisas de pessoas com doenças dessa natureza. Às vezes você pode estar cumprimentando alguém por onde você passa
que está condenado à morte com essa coisa. Porque a advertência de Deus para o seu povo é: não cometerás adultério. Porque a lei da doença sexualmente transmissível, meus irmãos, brigas e morte é outro fato que acontece. E hoje eu relembrava o caso de um casal em São Raimundo dos Crentes. Vou dizer o nome do outro. São Raimundo dos Crentes. A mulher era muito crente, serva de Deus, temente. Mas aí o diabo mandou alguém falar. E esse alguém conquistou essa mulher. Atraiu o coração dessa mulher. Então ela deixou o marido. Adulterou com essa pessoa. E foi morar com essa pessoa. O marido já sofreu. Tinha o consolo da filha com quem ele ficou. Era o consolo dele. Perdeu a esposa. Perdeu tantas coisas. Mas era consolado por as filhas. Então, não bastando isso, a mulher então entrou na justiça para tomar a guarda das filhas. Entrou e, como eu falei, o diabo facilita tudo. O advogado conseguiu tomar a filha do marido. E a mulher foi lá e pegou a filha. E levou para viver com o amante. Este crente não suportou esta perda. Este crente comprou um revólver, encheu o pau e tomou a decisão. Hoje eu acabo com isso. E a mãe que dava cobertura quase corria também. A mãe da mulher. Ele pegou a esposa. Ele deu 2 tiros na cabeça dela. Disse assim: você tomou a única coisa que me consola, minhas filhas. Mas você vai perder. Nem que eu perca também. Apontou o revólver. 2 tiros na cabeça dele. Em seguida, botou a cabeça o revólver na sua cabeça e também detonou, matando-se também. E assim os dois foram. É isso que o pecado traz à morte. Lá em Timon, um amigo meu me disse hoje: vamos visitar uma pessoa ali na casa, está tendo um velório lá. Essa pessoa não era crente. Mas o que ela fazia? O marido saía de Teresina, levava ela para a rodoviária lá em Timon. Ela pegava o carro e ia para a próxima de Caxias, dizendo por meses que estava empregada, um trabalho que tinha conseguido para sobreviver e ajudar o marido. Na verdade, ela voltava contigo. Mas a premiação do pecado faz a morte. O salário do pecado é a morte. Um dia, um amigo veio de Caxias do Maranhão. E aí, presidente, ele passa lá nesse bordel para tomar uma cerveja. E lá ele viu a mulher do amigo dele. E como a língua costa com o puxinho, a língua costa com a fofoca, que destrua a vida dos outros. E eu costumo dizer: já tem mulher fofocando, imagine outro. Mas homem não fofoca. Porque a mulher tem um jeitinho assim, carinhoso, faz uma fofoquinha, faz assim do jeito, quanto que a pessoa não percebe. Mas homem não é bruto. Rapaz, passei por prostíbulo de tua mulher. No outro dia, ela chegou de tardezinha, foi da noite. No outro dia, muito carinhoso, disse: olha, eu vou levar você de novo para a sua viagem. Voltava ela na bicicleta, pedalava. De São Joaquim até a rodoviária de Timon, ela pegava muito. Aí ela ia para enxugar. E aí ela foi. E lá em Timon começou a enxatar. Começou a enxatar. Foi na feira, comprou uma peixeira, amolou a bichinha lá. E foi. Quando foi lá para o primeiro dia,
1h da tarde, ele chegou, cadê o fulano que estava? E aí ele perguntou, ele sofri. Ela está ali ocupado, o quarto, mas já não volta. Pois tá bom, qual é o quarto? É o X. Tá bom. Tomou uma cerveja por lá, pegou a faca, chegou no quarto, rebentou a porta e lá ele matou a esposa, matou o camarada, voltou para a Terezinha, chegou para a filha e disse, filha, perdoe seu pai, mas eu acabei de matar a sua mãe. Pegou uma filhinha especial e desabou. E na ocasião, a polícia estava procurando ele. O pecado do adultério traz a morte e vida. Outra coisa que traz, se por acaso a pessoa for de alguma igreja cristã, e se a igreja estiver doutrina, e se for membro de uma igreja, a pessoa é disciplinada e afastada da comunhão da igreja. Eu me lembro de um camarada que já morreu desse, o nome dele é chamado Antônio Configuro. E o dia que passou aqui, já contei isso na igreja, e vou repetir para quem não ouviu. Aí ele passou aqui, almoçou, dormiu, e de manhã foi de novo aqui. No outro dia ele retornou. Pai do Senhor, pastor. E quando eu olhei para ele, Deus que não deixa ninguém se enganar, eu disse, como é que você me dá a paz do Senhor se você acabou de vir no postigo? Não foi ele? Como é que o senhor sabe disso? Como é que você pensa que você pode enganar a igreja? E ainda comprou um vestido para a prostituta porque você dormiu, ainda comprou um celular. Aí ele disse, como é que o senhor sabe disso, pastor? Você esquece que na igreja a Bíblia diz que tem nada oculto que não seja revelado. A pessoa pode apontar, seja lá o que for, mas cedo ou mais tarde, Deus vai falar. E eu vou aconselhar, procure seu pastor. Confesse o seu pecado. Depois, seu daqui foi sorrindo. Num certo dia, no turno de ceia, o pastor, sem saber, disse, não vai tomar ceia, não. Ele disse, não, eu encontro com a namorada lá no 3. Aí o pastor disse, você vai deixar de tomar ceia para se encontrar com a namorada. Aí ele disse, tu acha que eu só deixo trocar uma namorada com um indivíduo para dar retorno? E foi. Sabe o que resultou? Quando voltou, se fosse lá naquela parte lá da igreja, e lá deu um infarto. E morreu. E perdeu a salvação. É isso que o pecado faz. Por isso que a Bíblia diz, não cometerás adultério. A outra coisa que o pecado de adultério traz é fazer a pessoa abandonar a fé. 90% abandonam a fé de Deus. Segundo, a solidão. Porque o pecado, mais cedo ou mais tarde, vai trazer a mais completa e profunda solidão. Porque o sexo, quando não é feito por amor e com amor de sua vida, legitimamente casado, o sexo se torna possível. Em vez de ser algo prazeroso, é a mesma coisa que você tomar água de quiabo em jejum. É abusivo. Se torna nojento. E essa pessoa termina se abandonada. E nesse caso, 90% que são as mulheres. Principalmente a mulher. Porque mulher feia diz o povo pelo mundo. Entendeu? Isso é uma realidade que nós não podemos esquecer. Além da solidão, a vida se torna certa. Como eu falei, nunca mais a pessoa consegue consolidar a sua vida. Vive hoje com um, com outro, se torna algo descartável, principalmente dos homens. E no caso do homem, se ele for feio, pobre, liso, muito mais ainda. Que o homem só tem valor para a mulher da vida
enquanto ele tem dinheiro para bancar as despesas dele. Quando isso se acaba, você se lembre do filho pródigo, que a Bíblia diz que ele gastava dinheiro com as prostitutas. Depois que acabou o dinheiro, ele não teve outro apelo, a não ser voltar para a casa do seu pai, depois de arrumar o serviço para cuidar do leite. A vida encerra. Perda do marido. Perda de autoridade espiritual. E às vezes vem a morte eterna. Por este motivo, Deus adverte: não cometerás adultério. O adultério destrói o casamento. E este aviso de Deus é para que depois não haja na vida mais pessoas frustradas, desenganadas, desesperadas. E muitas vezes, tratando-se principalmente de mulheres, terminam envelhecendo sozinhas, sem ter a sua vida. Terminam perdendo os filhos, ficando loucas literalmente, e às vezes internadas na vida, porque não tem ninguém para cuidar. E muitas vezes os filhos passam a odiar a mãe ou o pai, ou até mesmo os dois. Que Deus em Cristo nos previna e nos guarde. Por isso Deus diz: não cometerás adultério. Eu quero convidar vocês para ficarmos de pé e fazermos uma oração. Após a oração, nos sentaremos e ouviremos a missionária Helena, e após ela encerraremos o culto em nome de Jesus. Eu quero orar com você pela sua família e alertar você que não é casado, ore pelo seu cônjuge. Pastor, ela não é crente, ele não é crente. E outra coisa que eu quero alertar: contrato de casamento não é casamento. Irmãos, contrato de casamento para mim é pecado. Diante de Deus, é a mesma coisa que estar amigado, aconselhado, junto ou amigavelmente morando. Vocês entendem? Então, nunca aceite contrato de casamento. E outra coisa que a gente precisa atentar para isso. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês também? Pastor, fulano de tal é casado. Se separaram, se divorciaram. Sério. Aqui está dando um exemplo de pessoas cristãs. Mas agora se reencontraram e voltaram a ter relação sexual. Porque já eram casados antes. Não entende? Mas após o divórcio, o maldito divórcio, maldito, se torna pecado. Porque uma vez feito juridicamente, os dois, nesta vida, tornam-se solteiros. E, voltando a manter relações sexuais, comete fornicação. E se viver nessa instância, morrerão e perderão a vida eterna, ainda que sejam enganados desde Jesus. Levante sua mão, olhe pela sua família, olhe pelo seu marido. Olhe pelo seu marido. Porque o que sustenta marido e mulher é o amor. Entenda, é o amor que sustenta marido e mulher. Dinheiro não sustenta casamento. Filhos não segura casamento. Casa não segura casamento. Então, olhe a Deus para que a sua mulher lhe ame e venha te amar de verdade. Olhe a Deus para que o seu marido continue lhe amando. Porque se ele cegar e não ver mais a beleza que há em você, ele lhe deixa. Ela lhe deixa. O Espírito Santo tem que orar para a nossa família. Não espere orar, não. Ore pela sua esposa. Ore pelo seu casamento. E zere pelo seu casamento. Zere pelo seu marido. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a sua esposa esteja só. Atente para isso. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher esteja só. Ande mais com o seu marido para a casa de Deus. Ande mais com a sua mulher para a casa de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te apresento a tua igreja.
que esta reflexão que fizemos nesta noite, que seja que a minha vez, se alguém estiver sendo tentado, ou tentado, a abandonar a fé, a cair nesta fragilidade, nesse momento nós neutralizamos toda a sutileza de Satanás contra o casamento do teu servo, contra o casamento da tua serva. E pedimos a tua graça e a tua misericórdia, que a tua igreja seja sustentada na fé, na presença do Senhor, no Espírito do Senhor. Ajuda esta mulher a se congregar, Senhor. Ajuda este homem a se congregar. Ajude esta mulher a amar seu marido e a lembrar que o desejo do seu marido é para ela tão somente. Ajuda este homem a se lembrar dos desejos da sua mulher, que é para ele. Ajuda o teu povo a se amarem mutuamente. Assim, Senhor, como tu amou a igreja. E o Senhor se entregou por ela. Assim, cada homem e cada mulher ame seu cônjuge e venha amar seu marido, amar sua esposa e amar seus filhos. Repreende o espírito do adultério, da prostituição, da fornicação. Cobre a tua igreja com teu sangue. Repreende o Senhor em nome de Jesus. Espírito do adultério, da prostituição, espírito de covardia, do espírito nudismo, que quer atrair as pessoas para o erro. Nós te repreendemos, irmão, debaixo do sangue de Jesus. E nós declaramos que essa igreja está marcada, lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E há tantos quantos estão nos assistindo e ouvindo essa mensagem, que o casamento dessa pessoa seja blindado em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Pai Santo, abençoa os obreiros, abençoa as obreiras, abençoa os teus servos, tuas servas, abençoa os filhos dos teus filhos, e guarda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Essas bênçãos eu te peço, e por fé eu te agradeço, e abençoa a tua igreja, com a bênção do amor, que marido e mulher se amem em nome de Jesus, e que o seu casamento seja blindado, guardado em nome do Senhor. Que esta mulher tenha força para trazer o seu marido, que está escravizado em casa. Que este homem tenha força para trazer a sua esposa, que está escravizada em casa. Que esses pais tenham força para trazer os seus filhos, que estão escravizados em casa. E eu abençoo esta noite os casamentos da tua casa, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e diga: o meu casamento está blindado pelo sangue de Jesus Cristo. Diga para você ver: o meu casamento não está fraco, tem muito casal aqui. O meu casamento está blindado pelo sangue de Jesus. O diabo não vai matar, roubar e destruir o meu casamento. Porque Jesus veio para mim, para que eu tenha vida, e vida com abundância. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, e as palmas louvam o nome do Senhor.